Existe um grande conluio político para a tomada do poder pela esquerda envolvendo São Paulo, PSB, PSOL e PT. É isso que eu vou explicar para vocês no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Quando a gente fala de esquerda, PT, PSB, PSOL, a gente fala de esquema de corrupção. Logo vem na cabeça conluio, compra de votos, nomeações espúrias, ministérios, mensalão, petrolão, mas o que todo mundo acaba deixando de lado é a sanha que essas pessoas têm pela tomada do poder, a vontade que irriga todos os militantes e principalmente os caciques partidários para que eles consigam tomar o poder novamente para implementar a sua ideologia. E eu não estou falando apenas do socialismo utópico que eles defendem, mas toda a cartilha que a esquerda reza, ideologia de gênero, aborto, banheiro trans, toda aquela pauta estúpida que acaba de alguma maneira subvertendo os valores da sociedade, eles tentam implementar. Tentam isso diariamente aqui na Câmara de São Paulo com projetos que eu consigo barrar na CCJ, no plenário, como vocês podem ver no vídeo acima. Mas o que eles tentam de verdade é retomar o poder. Primeiro, para conseguir irrigar as campanhas e aumentar a capilaridade dos parlamentares, dos mandatários que ele tem. E segundo, principalmente para implementar a agenda da esquerda no Brasil. É isso que eles tentam e é isso que significa as eleições desse ano. Vamos partir do princípio, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Tenta de alguma maneira reconduzir Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. Um bandido condenado, um criminoso que foi condenado nos 3 graus de jurisdição. É até redundante eu passar o vídeo todo aqui falando das inúmeras laudas e dos inúmeros crimes que o Lula cometeu. Na realidade, o que significa a recondução do Lula à presidência da República significa, na verdade, a redenção do PT e principalmente do próprio Lula. Significa a anistia dos crimes que ele cometeu, significa passar uma régua em tudo aquilo que foi julgado e, na verdade, em tudo aquilo que foi construído em 2014, 15, 16, nos movimentos contra o PT, contra a Dilma, nos movimentos fora Dilma, no impeachment de Dilma Rousseff. Reeleger o Lula, basicamente, é rasgar o impeachment da Dilma Rousseff, é reconduzir essa pessoa à presidência da República e dar um novo ânimo a toda a esquerda no Brasil, reconstituir e permitir, na verdade, que eles possam implementar de maneira ainda pior toda a pauta ideológica que eles defendem. E Lula carrega consigo não apenas o Partido dos Trabalhadores e não apenas o próprio Luiz Inácio Lula da Silva e a sua recondução à presidência da República. Carrega toda aquela patota de criminosos e comparsas que ele carregou consigo ao longo de anos. José Dirceu, José Genuíno, Antônio Palocci e outros tantos. Quem pode assumir o ministério? O que pode ser feito? E aí a gente vem para São Paulo. Afinal de contas, o PT nunca governou o estado de São Paulo. Mas agora lidera as pesquisas de intenção de voto com Fernando Haddad. O poste do Luiz Inácio Lula da Silva, o pior prefeito da história de São Paulo. Um sujeito que aumentou a fila das creches, aumentou a fila de espera por exames. Na verdade, ele destruiu a saúde de São Paulo, superfaturou ciclofaixa. Foi enxotado pela população, perdendo a eleição no primeiro turno em 2016. Veja só, ele foi tão ruim para a cidade de São Paulo que, disputando a reeleição com a máquina da prefeitura na mão, não conseguiu sequer ir para o segundo turno. Perdeu, inclusive, para votos brancos e nulos. Tamanha foi a tragédia da gestão desse sujeito aqui em São Paulo. E o que me causa espanto é que hoje ele lidera as pesquisas de intenção de voto aqui no estado e é o candidato a ser batido por Rodrigo Garcia ou Tarcísio. Quem for para o segundo turno hoje, Garcia é quem se posiciona melhor para brigar contra o Fernando Haddad. O Garcia, que inclusive é o único candidato que tem condições reais, neste momento, de ganhar do Haddad no segundo turno. Do contrário, podemos ter o PT governando o principal estado do país. Isso significa que o PT vai gerir o maior orçamento do país, vai gerir o principal estado e, naturalmente, uma grande estrutura de cargos, uma grande estrutura financeira, uma grande estrutura de prefeituras, e é um estado preponderante para que a esquerda consiga se manter no poder. E veja só qual é a estratégia deles. Todo mundo sabe que o PSOL não tem a menor condição de ganhar uma eleição executiva ou uma eleição grande em São Paulo. É um partido nanico, um partido estúpido, com as pautas mais extremistas da esquerda e que, naturalmente, o estado de São Paulo vai rechaçar essa gente. Os parcos votos que eles têm ficam ali divididos entre bolos e toda aquela patota. A grande realidade é que eles conseguiram embutir Juliano Medeiros. Juliano Medeiros é o presidente nacional do PSOL, um sujeito que defende ideologia de gênero, defende aborto, defende banheiro trans, defende liberação das drogas e ele é o primeiro vice-senador do Márcio França. Márcio França do PSB.
Qual é a grande estratégia? Com Juliano Medeiros como primeiro vice-senador, naturalmente ele pode acabar assumindo. Veja só o exemplo: José Serra, que ficou enfermo, acabou se afastando, e José Aníbal, o primeiro vice-senador, acabou assumindo o lugar dele. Talvez você nem sonhasse isso, as pessoas não têm o cuidado de analisar quem é o vice-senador daquela chapa. Mas com o Juliano Medeiros como vice-senador de Márcio França, caso o Lula venha a ganhar a eleição, Márcio França não vai continuar sendo no Senado. Todo mundo sabe que para o Márcio França, ser senador é algo pequeno, ele que já governou o estado de São Paulo e que busca um ministério num governo Lula. Então, na hipótese, e vamos concordar, todas as pesquisas apontam o Lula liderando as pesquisas, deixa de lado o seu viés ideológico, analisa o risco do Lula ganhar a eleição. Márcio França ganhar para o Senado, ele vai assumir um ministério qualquer no governo Lula, e Juliano Medeiros será senador por São Paulo. A extrema esquerda, o PSOL, terá uma cadeira no Senado por conta do seu voto no Márcio França. O PSOL pode ter uma cadeira na principal posição do Parlamento Federal, do Senado Federal, na mais alta casta política legislativa, o PSOL esteja ali embutindo as suas pautas e suas bandeiras ideológicas. Esse é o risco dessa eleição. E vamos considerar, Márcio França lidera com mais de 30% de intenções de voto. Ele é o franco favorito para a eleição do Senado, não tem segundo turno. O voto do senador elege de maneira direta. Há um risco iminente do Márcio França ganhar a eleição e todo paulista levar um Juliano Medeiros caso Lula vença a eleição. O voto em Márcio França é extremamente perigoso para o estado de São Paulo. É um voto cirúrgico que cada um tem que pensar. E há um grande plano da esquerda entre Presidência da República, Governo do estado de São Paulo e Senado paulista nessa eleição. A dica está dada para vocês. A estratégia deles está escancarada. Agora o voto cabe a você. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.